Olá, pessoal do terror, boa noite. Estão preparados para o inexplicável? Então venham comigo para esse relato. Eu, como toda adolescente, era muito curiosa. Sempre fui destemida. Na minha casa morava eu, minha mãe, meu pai e meu tio Joaquim. Tio Joaquim era muito respeitado. Era como se ele fosse um curandeiro. Muitos pediam a bênção a ele. E há quem diga que pisar em seu calo não era nada bom. Sempre com cachimbo na boca, um chapéu de palha e calça social, ele anda pelo bairro cumprimentando a todos. Seu quarto era nos fundos de nossa casa. Por ser o irmão mais velho de meu pai, tudo que ele falava era lei, inclusive uma ordem de que nunca entrarmos lá sem permissão. Eu era muito zoada na escola e por meus amigos, por ter um tio estranho, para alguns até louco. Houve um episódio em que meus pais viajaram e só voltaram na segunda-feira. Seria um fim de semana perfeito. E tio Joaquim, por coincidência, decidiu visitar um amigo de longa data, retornando um dia antes do domingo. Chega sexta-feira, estava saindo da escola e já marcando com meus amigos uma zoeira na minha casa. Estaria liberada, sem risco de ninguém estragar. Cheguei em casa, meu tio Joaquim estava quieto, mas me olhava com um olhar como se soubesse o que eu ia aprontar. Meus pais saíram antes de anoitecer e meu tio ao anoitecer. Antes de sair, olhou dentro dos meus olhos e disse: "Não faça nada que vá se arrepender depois." Aquilo me gelou a espinha. Meu celular vibrou. Era Júlia, dizendo: "Dentro de 1 hora estaremos aí." Tio Joaquim entrou em seu Fusca amarelo, me olhou de rabo de olho, com o chapéu quase cobrindo o rosto, e seguiu. Entrei, botei as bebidas que estavam debaixo da minha cama para gelar e fui fumar um cigarro. Pouco tempo depois, meus amigos chegaram e começaram a beber e se divertir. Até que em um certo horário, Pedro diz: "Aquele seu tio maluco saiu mesmo? Vamos ver o que tem no quarto dele. Vamos lá." Eu disse que não, pois era proibido, mas a insistência deles foi tão grande que horas mais tarde, depois de muito beber, eu acabei ficando curiosa. Derrubamos o pauzinho que segurava a janela, abrimos e pulamos. Ao entrar no quarto, nada parecia anormal. Gabi, na mesma hora, disse: "Não tem nada demais aqui. Vamos embora." Mas eu comecei a mexer nas gavetas. Embaixo do colchão, parecia que estávamos caçando algo. Em cima
do guarda-roupas, João encontrou um livro preto, grosso e com letras em outro idioma, todas prateadas. Começamos a folhear o livro e rir das imagens ilustradas e anotações que meu tio fazia. E Pedro começou a ler, algumas em voz alta. Sentimos um vento forte entrar pela janela e pedi que Júlia a fechasse. Só me lembro de Júlia dizer: Que loucura! Só está ventando aqui dentro. Lá fora não tem uma folha balançando. Começamos a rir. Lembro de Pedro subir na cama do meu tio e pronunciar algumas palavras como se fosse um poema. Cada um de nós lia alguma coisa, como se fosse um presidente no dia da posse. Chegou a minha vez. Eu mal conseguia ler, de tanto que eu ria. Mas me lembro que ao ler aquelas palavras, as frases se acenderam e eu comecei a ler, como se já tivesse falado aquilo antes. Joguei o livro no chão e chamei eles para ir para a sala, pois minha cerveja tinha acabado. João, que estava desaprovando nossa atitude, pegou o livro, fechou e guardou no mesmo lugar. Antes de fechar a janela, Pedro diz ter visto uma sombra enorme entrar no guarda-roupas. Foi aí que caímos na gargalhada. Voltamos para a sala e começamos a beber. Me lembro de um copo cair na cozinha. Meus amigos disseram que era o tio Joaquim. Quando bateu 1h da manhã, Gabi viu uma sombra enorme que subia e descia as escadas correndo. Começamos a rir e a encenar a tal façanha. Olhei para fora e vi pés enormes que rodeavam o quintal. Arregalei os olhos para ter certeza e chamei meus amigos para ver. Quando nos aproximamos da janela, olhos gigantes nos olhavam. Num susto, todos caímos. Na tentativa de ligar para a polícia, o telefone estava sem linha. As luzes foram apagadas, piscaram até queimar. Por mais que gritássemos, ninguém ouvia. Peguei a lanterna do meu pai e podíamos ver várias sombras que passavam por nós e nos rodeavam com gargalhadas demoníacas. Começaram a derrubar todos os quadros da minha família, abrir e fechar as portas, seja qual for, de armário, geladeiras e cômodas. O pânico tomou conta da gente. Por um instante, tudo se silenciou. A luz se acendeu e eu vi o João sem cabeça, Gabi cortada ao meio, Júlia enforcada no teto e eu estava ensanguentada. Comecei a gritar de pânico ao ver aquela cena. E no mesmo instante, eles também gritavam. Tentei ir até a porta para fugir, mas estava trancada, todas elas. Me lembro de uma voz de mulher que dizia ao meu ouvido: Ajude a eles. Termine esse sofrimento. Mate-os. E com uma enorme faca, ela a põe
em minhas mãos. Caso não tenha coragem, é melhor você terminar esse sofrimento e cravá-la em seu peito. Eu me urinava toda ao ver aquela cena, e a única solução era fazer o que aquela doce voz me dizia, já que eu não teria coragem de matar meus amigos. Quando apontei a faca para meu peito, fechei os olhos e tum! A porta se abriu. Um homem de chapéu havia chutado a porta e nem precisou entrar. Na entrada mesmo, ele disse 2 palavras, mas as repetiu 3 vezes. As sombras começaram a gritar e serem arrastadas até o quarto do meu tio. A luz se acendeu e vi meus amigos apavorados, ofegantes, mas estavam inteiros. Olhei para a porta e vi meu tio Joaquim. Começamos a chorar até soluçar. Com um olhar de reprovação e balançando a cabeça em negação, ele foi falando e as portas que estavam abertas foram se fechando, as que estavam trancadas foram se soltando. Ele foi em direção ao seu quarto e fechou a porta. Estávamos apavorados, sentados no sofá, quando meu tio começou a falar. Algo me trouxe aqui, me avisou e me buscou. Eu não iria vir hoje, já estava deitado. Quando entendi o recado, o livro é fascinante, não é? Agora vocês já sabem onde está. Peguem de novo. Quando João foi falar, tio Joaquim gritou. Cala a sua boca, eu não terminei. Tenho esse livro há mais de 50 anos. Ganhei ainda garoto de meu falecido pai. Ele faz o bem e o mal. Esse livro já me ajudou a apartar brigas, ajudar parteiras, rezar em crianças, fazer foragidos se entregar, confessando um crime, entre muitas outras coisas. Mas ele também foi usado para matar, enlouquecer, suicídio e para adoecer. Algum de vocês sabem manusear ele? Essa noite será inesquecível e que sirva de lição para vocês. Nunca pronunciem palavras desconhecidas em voz alta dentro de casa, muito menos com deboche, principalmente sobre magia. Espero que ninguém saiba o que aconteceu hoje, pois por pouco tempo antes de mim chegaria o IML, pela imprudência e falta de respeito de vocês. Meu tio resolveu levar meus amigos para casa e eu fui junto, branca como uma vela. Ninguém pronunciou uma palavra no carro. Já em casa, meu tio disse: Pode dormir tranquila. Aquilo só vai acontecer de novo se você quiser. Eu balancei a cabeça e fui deitar. No dia seguinte, preparei um café e meu celular estava com as seguintes mensagens: Amiga, nunca mais quero ir na sua casa. Tô com uma marca estranha no pescoço. Amiga, parece que me cortaram ao meio. Tô com uma dor estranha na cintura. Amiga, parece que minha cabeça foi arrancada e botaram de mau jeito. Que dor!
Embora eu não quisesse mais lembrar, não teria como. Meus pais voltaram da viagem e estava tudo numa boa. Os dias se passaram, meus amigos nunca mais tocaram no assunto. Quando viam meu tio, até batiam continência. Eu comecei a chamar meus pais para ir às missas. Minha mãe estranhava. Tio Joaquim sorria para mim, com o cachimbo na boca e o chapéu baixo. Anos depois, tio Joaquim adoeceu e, em seu leito de morte, ele pediu para ser enterrado com seu livro. Explicou que o livro foi feito por nossa própria família. Por isso eu o ativei quando o li. Meus pais venderam a casa e se mudaram. Eu casei e fui morar próximo. A casa foi vendida para um casal que não conseguia ter filhos. Anos depois, soubemos que o casal já tinha um bebê e seu quarto era o do tio Joaquim. A criança foi desenganada pelos médicos que nunca andaria, mas deu seus primeiros passos aos 2 anos. Uma noite, minha mãe pediu para ajudá-la a arrumar o guarda-roupas e tirar algumas coisas para doar. Tinha uma calça que ela viu e logo falou: Olha, pode jogar fora. Era do seu tio Joaquim. Que Deus o tenha. Antes de jogar fora, eu olhei os bolsos e tinha um bilhete escrito: a magia serve para o bem e o mal. A mesma faca que corta o pão para dividir é a mesma que mata enfiando-a em seu peito. Entendi o recado. Escrito por Fernanda de Souza. Boa noite.